Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz. E nós vamos falar mais uma vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Item 3. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, e se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não. Vos digo que perdoeis até 7 vezes, mais até 7 vezes. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia, essa passagem, ela também está em São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia, item 4, é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Aquela nobre, verdadeiramente generosa, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que este último nenhuma justificativa possa ter. E a segunda é que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então, há 2 maneiras, de perdoar. Você pode perdoar fazendo com que o outro não se sinta ofendido, não se sinta humilhado, pelo contrário, se sinta realmente perdoado, esquecido. Ou aquele que humilha, que irrita, que menospreza. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. São Mateus, capítulo 25 e 26. Capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, ela não nos livra dos nossos inimigos.
Os espíritos vingativos, eles perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O obsidiado e o possesso são, pois quase sempre, vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual a que sofre deu a lugar pelo seu proceder. Ele permite, por quê? Ele permite para punir do mal, né, que a seu turno eles praticaram. Ou se tal não ocorreu, se eles não praticaram nenhum mal, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então isso pode acontecer dele ser colocado à prova, né, numa obsessão, numa possessão, talvez por ter praticado a indulgência com alguém, por não ter praticado a caridade do perdão com alguém. E como ele diz ali que não é um animal, o homem quando morre, ele leva, né, ele pode levar consigo aquele rancor, aquele ódio e pode se tornar um inimigo no futuro. Quando então Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de procederdes, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então, por isso ele diz, né, nessa passagem, que se tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vá lá resolver e depois coloca a sua oferenda. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas! Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em São Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Com efeito, como poderá um homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria e do mal, né, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, se o homem não tem, se ele se acha superior, se ele se acha, né, o máximo, como se diz, ele não vai querer ver a virtude de uma pessoa
que poderia eclipsar a dele, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, nessa parte também, Jesus fala sobre a parábola da mulher adúltera, que ela é julgada por aquela atitude dela, né? Que eles vão lá e falam com Jesus o que eles têm que fazer, e Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. E vão saindo primeiro os mais velhos, e assim sequencialmente, até não ficar ninguém. E Jesus diz: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Vá e não tornes a pecar, não foi? Então, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, há só maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar. E por quê? A não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Jesus nos ensina, então, que conforme o que disse a Pedro, devemos perdoar ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela nos for feita, assim como desejamos que o Pai Celestial faça por nós. Dizem os Espíritos: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até o vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Então, ele dá um conselho para nós também, que ele diz aqui: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser termo vão. Porque vos dizeis espíritas, sede-os. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. E é nisso que nós devemos pensar, irmãos. O perdão não é uma coisa vã, é uma coisa muito importante para nós. Ele nos limpa a alma, ele nos eleva, e só as almas elevadas, os espíritos elevados, perdoam sem quaisquer requisitos, sem qualquer véu transparente. É um perdão puro, um perdão verdadeiro. E é assim que nós devemos tentar agir, seguindo aquele que nos ensinou, que é o Cristo, né? Um bom domingo para todos, uma semana de muita paz, de muita luz, e que possamos nos reencontrar novamente no próximo domingo. Fiquem com Deus e muita paz.